Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos mais uma vez nesse nosso terceiro trimestre de 2024. Desta vez, nós voltamos com a lição de número 4, que vamos estudar no dia 28 de julho de 2024. A lição desta semana tem um tema: o encontro de Ruth com Boaz. Pois bem, meu nome é Professor Jael Cândido e vamos aqui enfrentar esta lição aprendendo mais uma vez com a história de Ruth. Nosso lema é criando crentes mais sábios. Amém? O texto áureo diz: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Ruth capítulo 2, versículo 12. Verdade prática diz: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, versículo de 1 ao 4, versículo 11, 12 e o verso 14. Se você quiser ler, dê uma parada no vídeo rapidinho e faça essa leitura que durará em termos de 3 a 4 minutos e voltaremos à lição. Amém? A introdução da lição diz assim: na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Amém? Nesta lição nós vamos encontrar mais um personagem. No caso, na lição anterior, nós conseguimos tirar, ou seja, tinha um personagem que era a órfã, e agora a órfã não participa mais dessa daqui e entra o Boaz, o remidor. A palavra-chave desta lição é ou seja, é encontro. Amém? Encontro é a palavra-chave. Primeiro ponto, primeiro tópico, nós vamos estudar Boaz, o remidor. Um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. Ruth capítulo 2, versículo 1. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz. Além de seu poder econômico, um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Veja, Boaz. Remidor, eu vou explicar agora bem rápido para que todos possam entender que negócio é esse de remidor. Bem, esse é um texto que todo mundo precisa entender. Na lei de Moisés, existia uma lei, Deus deixou esta lei, que quando primeiro a mulher se casava com o homem, ela deixava de pertencer à família dela para pertencer à família do homem. Segundo, se a mulher ficasse viúva do irmão mais velho, tendo o irmão mais novo solteiro, ele deveria casar com a viúva para que ela não sofresse. No caso de Ruth aqui, Malom e Quilion, que Quilion era o cunhado de Ruth, esse morreu. Então, Noemi não tinha mais filho, então não tinha mais que remir. Porém, esse texto afirma que tinha um remidor por longe, né, da família de Elimeleque, que já era morto também nesse texto aqui. Amém? Então, este homem que Ruth não sabia, mas ele era um homem valente,
Ele era valente e poderoso. Você vê que ele era um homem que tinha caráter, era íntegro, era poderoso, tinha uma boa influência. Ele tinha condição de remir alguém. E Deus, para nós glorificarmos o nome do Senhor, eu vou dizer aqui que Deus, ele tinha preparado para abençoar Ruth, para dar filho a Ruth e fazê-la entrar por salvação diante de Deus. Vamos lá. Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Como um parente próximo, poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Então, ele também poderia comprar as terras que Elimeleque vendia. Está aí um assunto que caiu a semana passada na lição, que o professor falou sobre a visão de Noemi, né, uma visão terrena, de Noemi não, de Ruth, perdão, que ela poderia pensar que Noemi teria uma casa em Belém. Mas aqui o texto diz que Elimeleque vendeu. E aqui, Boaz poderia comprar aquela terra. Já deixando esta observação, que todo amor, toda união que Ruth sentia por Noemi, não tinha visão terrena, não tinha interesse, era amor. Era amor que ela tinha por Noemi, porque ninguém que tenha uma visão terrena, ninguém que tenha visão por bem, iria trabalhar para sustentar uma pessoa que precisa. Amém? Está aí para você tirar sua dúvida. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-la, de voltar a restituir-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Está escrito no livro de Levi, capítulo 25, versículo 25 a 28 e o versículo 47 a 59. Esta era a lei, né? Quem poderia remir? Um parente próximo. E nós encontramos aqui Boaz na condição de resgatador. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido, que foi o que eu falei acerca da viúva. Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Perceba aqui que Boaz estava na condição de resgatador. Talvez Boaz fosse primo, né? Mas o texto diz que tinha alguém que era mais próximo que poderia, se quisesse, poderia resgatar Ruth. Mas não quis. E Boaz foi e resgatou segundo a vontade de Deus. Temor e respeito, vamos lá. A saudação de Boaz e seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigia a todos os resgatadores. Indica também seu respeito aos que com ele trabalham ou trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Padrões
e empregados devem se patrões e empregados podem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada uma na relação de trabalho. Perceba que Deus preparou alguém que tinha temor a ele. É interessante que Boaz abençoava os trabalhadores e os trabalhadores abençoavam Boaz. Então tinha um temor ali na história daquele homem. Então Deus não ia preparar qualquer uma pessoa para Noemi. Por isso que talvez a história diz que existia outro resgatador, mas ele não quis ou não entrou na condição, talvez já era casado. E de repente Boaz agora é resgatador. Agora sabe por quê? Porque Deus, ele prepara tudo certo para o seu povo. Como Noemi entrou ali de uma forma ali terrível, passou 10 anos casado com Malom, não teve filho, porque Malom, na lição passada nós vimos, ele, pelo nome, possivelmente ele já era um homem doente, sabe? E ela casou com Malom porque ela já vivia na miséria já, mas Deus estava escrevendo a história de Ruth para chegar aqui nesse episódio. Amém? Vamos lá. O carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Respigavam eram aquelas pessoas que vinham pegar as espigas que os homens que faziam colheitas deixavam para trás. Veja que história interessante essa que eu vou contar para você agora. Todos os colhedores, os que faziam a colheita de milho, eles tinham por obrigação, eram instruídos, era lei, eles quebrarem, tirar a espiga do pé de milho e fazer de conta que estava colocando dentro do bisaco dele, do saco, seja lá com que eles estavam, e permitir, querendo fazer, eles deixavam escapar e cair aquela espiga do milho no chão. Várias espigas eles faziam isso. Por quê? Eles faziam, gente, para quem hoje tem o olho grande, quem hoje mesquinho, né, que só quer para ele, acha que estão perdendo. Mas quando eles perdiam um, Deus fazia Boaz prosperar muito mais, porque ele estava fazendo para abençoar aqueles que precisavam. E tinha muita gente que perdia uma bênção porque visava aqueles poucos que eles jogavam fora. É igual o dízimo hoje. O dízimo, muita gente coloca o olho naquilo que ele leva. Não é uma doação feito, muita gente acha que é. É entrega, é do Senhor, então leva. Muita gente olha aquela quantidade e não olha quanto fica. E por causa disso eles perdem as bênçãos do Pai. Deus não abre o céu, Deus não derrama chuva, Deus não abençoa. Amém? Então essa era a história. Eles colocavam fora do saco, do bisaco, deixava cair porque atrás vinha alguém que precisava. E Ruth vinha atrás respigando, pegando aquelas espigas que caíam no chão. Deu para entender? Se tiver alguma pergunta, deixa no comentário e a gente responde. O carinho de Boaz com Ruth, né? Então, vamos continuar. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espiga em suas plantações e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Veja que coisa, né? Noemi, todo o trabalho de provisão seria de homens. Homens faziam o trabalho de provisão, de trazer o alimento para casa. Era raro ver uma mulher sair ao campo para trabalhar.
Porém, agora tem uma moça, uma jovem no campo de Boaz, batalhando pelo alimento. E daí, quando Boaz percebe, ele chama logo todos os trabalhadores e diz: olha, tem uma moça aqui, vocês não toquem, vocês respeitem ela, para que ela possa trabalhar, porque se ela está trabalhando, há uma necessidade. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Amém? Então nós deveremos aprender um pouco com estas atitudes de Boaz. Nós deveremos aprender, porque daí nós vemos o respeito que hoje muitos não têm. Se fosse em certas áreas hoje, em certos lugares hoje, não existe. Eu fui num lugar esses dias, ou sempre vou num lugar, e vejo que os homens não têm mais respeito, não têm mais consideração, são pessoas perversas, pecadoras, que estão precisando de sabedoria, de salvação, de alguém que lhe dê um ensinamento e segure mais da forma que eles fazem. Mas Deus abençoa a quem está fazendo com alegria. Amém? Deus estava agindo. Vamos lá. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita descrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu-se digna do tratamento que recebeu. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Ou seja, Boaz já sabia da história, né? Porque Ruth veio com Noemi, e com certeza muita gente veio perguntar sobre Ruth: e essa moça quem é? Por que trouxeste, né? E Noemi conta a história porque ela veio junto para Belém, a decisão dela, o bom trato, o bom cuidado, o que ela fazia nos campos de Boaz, o alimento que ela trazia e dividia para as duas. Boaz sabia. Então por isso foi que ele sustentou ali e disse: não, essa menina, ela tem um potencial, vamos cuidar dela. A princípio era este o dever, era respeitar, dar liberdade para que ela possa trabalhar e tirar alimento para o seu dia a dia. Sensível e espiritual, vamos lá. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Ruth, capítulo 2, versículo 12, a nossa leitura, o nosso textuário, diz assim: Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Senhor, o Deus dos hebreus, não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram um grande conforto. Veja que próprio Boaz, ele falou no capítulo 2, versículo 12, ele diz a Ruth assim: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão
do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viesse a abrigar. Boaz estava declarando bênçãos na vida de Ruth e sabia que ela veio se abrigar debaixo das asas de Deus e sabia que Deus havia acolhido ela. Então, por isso que ele fala isso aqui para ela. Né? O Senhor galardoe o teu feito, ou seja, aquilo que tu fizeste com Noemi, que Deus te abençoe, que Deus te dê galardão. E seja cumprido o teu galardão do Senhor, ou seja, o galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas se viesse a abrigar. Ele sabia que Deus iria recompensar Ruth por aquelas atitudes que ela tinha feito de vir cuidando de Noemi até Belém. E em Belém ela não voltou, mas continuou cuidando de Noemi. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência, a lei da semeadura, uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartado de Deus e não afetados por eles. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Senhor Deus de Israel, em vez de Quimós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Agora, ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jirê, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Perceba que nós vivemos independente de Deus, apartado de Deus. Isto é um olhar humano. Isto é uma visão de pessoas incrédulas. Pois nós cremos que Deus está a nos abençoar. Nós cremos que Deus estende as suas mãos sobre nós. Então, a mão de Deus, ela foi abençoando a vida de Ruth, assim como abençoa a nossa vida no dia de hoje, se nós fazermos conforme o desejo do coração de Deus. Abençoa quem te abençoar. Estende as mãos às pessoas que precisam, pois Deus irá te abençoar. A Bíblia diz que é desta forma que se junta tesouro no céu. Quando você abençoa alguém, Deus está pronto para te abençoar na hora necessária, no tempo necessário. Pois a lei da semeadura funciona integralmente. Tudo que se planta, se colhe. Então, se você hoje está plantando bem, está fazendo a vontade do Senhor, saiba que no tempo que você precisar, Deus irá estender as mãos, irá salvar. Deus irá abençoar, irá mandar o necessário para a tua vida, para a minha vida também. Amém? Os casos de Deus, os acasos de Deus, vamos lá. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espiga nos campos de Boaz. Ou seja, talvez foi aleatória, mas Noemi talvez disse a ela, olha, Boaz é uma família nossa distante, mas e ele tem uma fazenda, vai lá e quem sabe, né, ele te libere, você é mulher, ele te libere você pegar espigas. E assim foi um caminhar de Deus, a vontade de Deus. É assim, se abrigou nas asas de Deus, se abrigou debaixo das asas de Deus, Ele acolhe, Ele abençoa, Ele aplana os caminhos. Então vamos lá. Para ela, era apenas uma casualidade, quando na verdade era um equívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que amam.
Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da viúva. Então perceba que quando Ruth vai, diz que trabalhou nos campos de Boaz, diz como Boaz a tratou, diz como os trabalhadores tratou ela. Então, Noemi agora criou nela uma alegria, porque ela viu esperança e sabia do grau de parentesco, sabia da lei, da remissão, e talvez que daí poderia sair um milagre. Aleluia! E Deus estava ali cuidando. Então vamos lá, o resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril, colheu cevada. E de abril a junho, trigo. Concluía o trabalho. Ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que neles esperam. Ou seja, ali Deus tocou no coração de Boaz para que ele permitisse que Ruth trabalhasse bem, que desse para viver nos tempos mais difíceis, porque os tempos mais difíceis é o tempo do plantio. Eles tinham que colher. O tempo da colheita era o tempo abençoado, era o tempo que todo mundo comia bem, dormia bem, bebia bem, porque era tempos bons. Mas o tempo mais difícil é o tempo da plantação, é o tempo do inverno. Então ele permitiu que Ruth trabalhasse bastante para que tivesse sustento para ela e para a sua sogra. Amém? Esta lição está sendo concluída, vamos concluir aqui por hoje. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o seu resgatador de toda a família e que a incluía na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aquele que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confia nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Amém? Então, aqui nós acabamos esta lição. Semana que vem nós vamos ver ali como foi que se aproximou Ruth e Boaz e o casamento, remissão da família e tudo isso. Mas, porém, nós ficamos aqui atentos para a semana que vem. Enquanto isso, estamos sucintos com esta lição que nos trouxe alegria na nossa alma, vendo o cuidado de Deus na vida de Ruth, e a saber que o mesmo Deus de Ruth é o nosso Deus, e que o Deus que cuidou de Ruth é o mesmo que cuida de nós. Então louvado seja Deus para sempre. Eu quero dizer para você que chegou até aqui nesta lição, eu quero dizer para você que se inscreva, deixa o teu like, compartilha aí este vídeo para que outros possam ser abençoados, que possam compartilhar com a gente, amém? Que você possa deixar um comentário se gostou da lição, em que nós precisamos melhorar, e alguma dúvida que você possa ter e que a gente seja capaz de tirar essa dúvida, amém? Que Deus abençoe e até a próxima lição.